Olá, eu sou o Dr. André William, eu sou anestesista de formação e eu trabalho com ozonioterapia e principalmente com o tratamento da dor. Essa é uma grande oportunidade hoje, eu agradeço muito por isso. Eu hoje vou poder falar para vocês de uma ferramenta, a hidrozonioterapia, é algo que eu utilizo no meu dia a dia, em mim, na minha família, nos meus pacientes. Hoje a gente vai discutir as possibilidades terapêuticas, as aplicações clínicas da hidrozonioterapia. A gente vai falar de uma técnica que nasceu na década de 50. A Itália é famosa pelas termas, pelas saunas, isso já remonta aos tempos dos romanos. E nas termas de uma cidade chamada Porretta, os professores Angiolini, Micoli, Brunelli, na década de 50, começaram a trabalhar com hidrozonioterapia. Eles desenvolveram uma observação dos pacientes que passavam por banhos e que tinham hipotiroidismo. E os pacientes que passavam por banhos com as águas termais melhoravam do hipotiroidismo, mas aqueles que passavam por banhos com águas termais ozonizadas melhoravam mais rápido ainda. E eles publicaram essa experiência em 1964. Essa é a referência do trabalho. E foi assim que isso tudo começou. Então, hoje a gente já tem mais de 50 anos de experiência com a hidrozonioterapia. A grande evolução foi o desenvolvimento de um aparelho que pudesse borbulhar ozônio na água numa quantidade que fosse suficiente para ozonizar a água, mas que não contaminasse o ambiente, para que a pessoa não respire o ozônio. Conforme a bolha sobe a partir dessas esteiras colocadas no fundo de uma banheira ou de uma vasqueta, a bolha vai subindo e o ozônio se mistura com a água. Quando chega na superfície, já só tem oxigênio, não tem mais nada. Então, a definição de hidrozonioterapia é um ozônio não medicinal, dissolvido em água. E a gente precisa lembrar que a dissolução do ozônio em água é muito eficiente, ele se difunde na água umas 10 vezes mais do que o próprio oxigênio. Em termos de água, a água filtrada, a água da torneira já é suficiente. Se não qualquer preocupação com a água, ozoniza a água antes e bota o paciente depois. Pode ser trabalhar com osmose reversa, com água bidestilada, com água mineral, tudo depende do objetivo que você tem. Os minerais que estão na água também têm um efeito terapêutico para o paciente. A água termal é uma possibilidade com temperatura morna, quente, e inclusive a água do mar. Existem spas na Itália onde é feita a talassoterapia, que é o tratamento com água do mar, em forma de banhos, inclusive com ozônio. Mas basta a água, qualquer água, a melhor água que você tiver. Essa é a água que vai fazer a hidrozonioterapia. A água é o veículo, ela carrega o ozônio. Ela pode estar quente, morna, fria, gelada. A gente precisa lembrar que se eu trabalhar com uma água na temperatura fria, eu vou ter vasoconstrição, eu vou ter estimulação do simpático. Se eu trabalhar com água morna, quente, é o caminho contrário. Eu vou ter, então, vasodilatação, relaxamento, estimulação do parasimpático. Se eu tiver pacientes jovens versus pacientes... Dependendo do paciente, é o tipo de água, a temperatura que eu vou usar. Se eu tiver com um atleta, por exemplo, durante uma prova, eu posso usar água fria para uma estimulação. Pós-prova, eu posso usar uma água mais morna, eu posso trabalhar de maneiras diferentes com a mesma pessoa em momentos diferentes. O mais importante é eu saber a temperatura que a minha água tem e então poder controlar o efeito que isso tem naquele meu paciente. Em termos de posição, a hidrozonioterapia pode ser feita com o paciente sentado, deitado, recostado, inclusive em pé. Dependendo da situação, eu adapto o meu paciente numa posição que seja mais confortável. É um banho de assento, o paciente vai ter que ficar sentado. Eu quero relaxamento, ele pode ficar bem deitado na água. Durante uma prova, um atleta vai fazer hidrozonioterapia em pé, porque ele precisa manter a estimulação muscular que ele desenvolveu naquele momento. Em termos de aplicações clínicas, uma que me encanta é a hidrozonioterapia na pediatria. Então, crianças sempre têm uma banheira em casa, e naquela banheira podem ser feitos banhos com ozônio. E aí, a hidrozonioterapia pode ser indicada nos quadros de febre, nos quadros gripais, todos os problemas dermatológicos e também, principalmente, quando existe uma reação vacinal. Antes de vacina, depois de vacina, hidrozônio pode ser uma ferramenta muito eficiente. Aqui, uma indicação clássica da hidrozonioterapia, que é no tratamento das feridas. A gente vê aqui uma lesão de 10 anos de evolução. Começou com uma picada de aranha, mas com o tempo isso se tornou uma ferida infectada, necrosada, muito tecido ali, precisando de debridamento. O borbulhamento da hidrozonioterapia causa uma
debridamento mecânico dessa ferida. Essas são retiradas, o tecido morto é retirado durante as sessões. Veja o que acontece com 4 banhos que aconteceram ao longo de 4 semanas para essa paciente. Em um mês, a ferida está completamente diferente. Então, hidrozonioterapia é uma possibilidade isolada de tratamento de feridas. No Brasil, existe uma cultura muito forte da utilização do bagging, mas precisa se lembrar, a hidrozônio não é só uma etapa antes do bagging. Ela pode, no mundo inteiro, ela é usada como tratamento isolado para feridas. Bagging, nem todos os países utilizam. E é que a gente tem uma cultura forte disso. O bagging pode ressecar a ferida, é um gás. Então, ele sopra em cima da ferida e pode ressecar o leito dela. A hidrozônio não, ela hidrata a ferida e ajuda a melhorar. Aqui a gente vê um outro exemplo de ferida. Um banho, uma aplicação única. E olha só a diferença. Em uma semana, essa ferida está completamente diferente. Remoção de todo o material necrótico, todo o material morto de cima da ferida, e a ferida então se expõe, ela se mostra na sua realidade para a gente entender a dimensão do problema com o qual a gente vai ter que lidar. Outra aplicação muito interessante da hidrozonioterapia é nas queimaduras. Aqui a gente vê a aplicação da hidrozônio num quadro de queimadura e então a dor logo se resolve, as bolhas se resolvem rapidamente, o tecido morto é retirado e o paciente recupera a função dessa extremidade com mais rapidez, com mais eficiência. Se o hidrozônio funciona na queimadura, ele vai funcionar também no peeling. Então, um paciente que passa por peeling, ele sofre uma queimadura química no rosto, isso dói, arde, e aí, então, as aplicações com hidrozonioterapia, seja através de imersão, seja através de splash, se eu só jogar água no rosto do paciente, fizer compressas de água, isso já é uma coisa que pode trazer um grande efeito. E se eu não tiver a possibilidade de fazer nenhum nem outro, basta colocar água ozonizada dentro de um spray e fazer como uma água termal, spray facial de água ozonizada. Isso ajuda, alivia, recupera o peeling com muita rapidez. Outra possibilidade é a aplicação da hidrozonioterapia no pré e pós-op. Aqui a gente tem imagens do acervo do Dr. João Magalhães. Ele foi um grande pioneiro na utilização de hidrozônio no Brasil, infelizmente falecido hoje, mas ele preconizava 10 sessões de hidrozônio antes, 10 sessões depois das cirurgias. E os pacientes se recuperavam com muito mais rapidez, tinham um melhor turgor na pele, os hematomas se resolviam antes e os pacientes conseguiam voltar para suas atividades. Isso é um grande desafio, qualidade de vida. Então, os pacientes se recuperavam antes para poder retornar ao trabalho. Aqui, a hidrozonioterapia na tricologia, seja na alopécia, na queda de cabelos, problemas que acontecem por conta de infecções no couro cabeludo, seja por bactérias, por fungos, ou por própria obstrução dos bulbos capilares. Então, o borbulhamento da água no couro cabeludo vai fazer o destamponamento desses bulbos para permitir que eles voltem a funcionar adequadamente e que o folículo possa se desenvolver. Na estética, a gente tem o hidropeeling, a gente pode fazer a cobertura da banheira, trabalhar com água morna ou quente, e a gente vai ter um efeito sauna. O borbulhamento na água do ozônio vai fazer uma retirada da pele morta, aquelas rachaduras de calcanhar, a pele seca, tudo isso vai se soltar. A gente vê um dos detritos sobrenadantes na água da banheira e é nítido que o paciente passou por um peeling durante uma sessão de hidrozônio. Se a gente pesar o paciente antes e depois, a gente vai perceber variações de peso. Às vezes ele perde até 500 gramas durante uma sessão, dá muita vontade de urinar. E a gente percebe que houve uma estimulação do sistema linfático, drenagem linfática durante esta sessão. O efeito que a gente vê é que aquela pele que antes era saturada, a partir de então ela se torna uma pele receptiva para um tratamento de estética, seja da maneira que for. Então, ozônio é sempre um bom adjuvante em todos os tratamentos, seja nas feridas, nas cirurgias. O ozônio é um adjuvante, ele ajuda a melhorar essa situação. Aqui, na drenagem linfática, na melhora da qualidade da pele, naqueles pacientes com lipodistrofia, então, a gente pode embrulhar a esteira em torno do paciente, seja no abdômen, no tronco, nas coxas, e fazer uma aplicação com os jatos mais direcionados. Isso vai fazer uma drenagem linfática daquela região e redução de medidas, redução de celulite, é o objetivo que a gente busca nesse caso. Aqui, hidrozonioterapia como um adjuvante no tratamento de acne. Essa é uma imagem clássica que a gente tem, e um paciente, então, que passa por uma imersão e tem melhora do quadro de acne que se manifesta na pele, uma acne grau 4 aqui nesse caso. E então, esse paciente passando pelo tratamento, vários banhos e a melhora da qualidade da pele acaba acontecendo.
A gente tem, nesse caso, uma outra possibilidade seria a utilização dos splashes, compressas de água ozonizada ou spray facial, como eu comentei na época do PIB. Aqui, qualquer paciente que tenha necessidade de tratamento ginecológico, proctológico, patologias urinárias do sistema urológico, prostático, banhos de assento. Hidrozonioterapia na forma de banho de assento é um recurso muito interessante. Acontece uma hidromassagem ali no assoalho pélvico, isso ajuda bastante esses pacientes a melhorarem dessas condições. Então, tratamentos que antes podem ser difíceis com antibióticos, com quadros arrastados, através da hidrozonioterapia a gente pode ter um efeito adjuvante e acelerar a resolução de tratamento de quadros, infecções vaginais, de hemorroidas, de fístulas perianais, infecções urinárias. Tudo isso são recursos, são situações em que a gente pode indicar a hidrozonioterapia. Nas neuropatias periféricas, seja por pés diabéticos, neuropatias etílicas, deficiências de vitamina B, em todos esses quadros, hidrozonioterapia é um auxiliar, um adjuvante para a melhora desses pacientes. A solução do ozônio na água, a hidromassagem, tudo isso vai facilitar a melhora da neuropatia. Nos quadros em que a gente tem problemas venosos, arteriais, linfáticos, a hidrozônio pode trazer melhora da circulação. Aqui a gente vê uma gestante passando por um banho de hidrozonioterapia. As gestantes devem evitar a hidromassagem. Os jatos muito direcionados da hidromassagem não são interessantes durante a gestação, mas a hidrozônio é possível. Então, aquelas varizes, os edemas, a retenção hídrica, todos esses pacientes que têm dificuldades de circulação, dores nas pernas, podem se beneficiar da hidrozonioterapia. Uma outra indicação muito interessante é nas infecções, nas fístulas. O ozônio faz a retirada do biofilme. A água leva o ozônio ao longo da fístula para fazer com que o biofilme seja retirado e com o tempo acontece correção da disbiose, seja uma disbiose vaginal, intestinal, dermatológica. A aplicação do ozônio reequilibra a flora da pele, fazendo com que a infecção possa se resolver mais facilmente. Outras indicações acontecem nos casos de cansaço, de depressão, de fadiga, insônia. Nesses casos, a hidrozonioterapia com água morna, quente, o paciente recostado, deitado, isso vai fazer um reequilíbrio, melhora o parasimpático. Tratamentos que têm, por exemplo, fibromialgia, muita dor, o paciente vai para a água. Ao invés de fazer múltiplas injeções nesses pacientes, um bom banho pode melhorar muito o quadro doloroso que esses pacientes manifestam. Na prática esportiva, a gente tem fisioterapeutas, por exemplo, que utilizam o ozônio para os atletas. O Dr. Reinaldo Musialovski é um, a gente conversou bastante. Atletas que passam por provas de muito esforço, 100, 200 quilômetros. Ao longo da prova, o paciente para e faz aplicações de hidrozonioterapia. É um momento em que ele não poderia receber massagens. A massagem pode lesar os músculos naquele momento. A hidromassagem atua na fáscia, nos feixes musculares, ativa as fibras musculares desses pacientes para que eles possam ter um rendimento melhor durante a prova. Então, a hidro pode ser feita antes, durante e depois da prova. Aplicada depois da prova, ela vai facilitar na retirada do ácido lático, no washout, de todos aqueles detritos químicos que se acumulam depois de uma prova, de um esforço extenso, fazendo com que esse paciente possa melhorar rapidamente e, então, se dedicar de novo aos treinos, retomar sua atividade e se recuperar mais rapidamente. Da mesma maneira que isso é aplicado nos atletas, pode ser aplicado em veterinária nos equinos. Então, cavalos de corrida, cavalos de endurance, muitos problemas nos cascos, nas patas, podem ser tratados através das aplicações de hidrozonioterapia. E uma outra indicação que a gente vê cada vez mais é na veterinária com os pets. Então, os banhos para fazer com que o pelo desse cachorro não tenha cheiro, não tenha infecção por bactérias, por fungos. Então, a aplicação do ozônio nos banhos faz uma diferença muito grande para melhorar a qualidade de vida desses pets e facilitar suas convivências com os donos. Essas são indicações que a gente tem da hidrozonioterapia e agora a gente vai ver tendências, pesquisas, como é que a hidrozonioterapia está sendo pesquisada nesse momento. A gente tem um grupo muito forte na China trabalhando em torno da comprovação, da validação dos dados da hidrozonioterapia. Um trabalho de 2018 mostrando 60 crianças, 2 grupos de 30, em um grupo hidrozonioterapia, óleo ozonizado, esses pacientes com dermatite atópica.
Então, naqueles pacientes em que foi feita hidrozonioterapia, 80% de melhora. No grupo controle, que não recebeu tratamento, 20% de melhora espontânea. O mesmo grupo fez uma revisão extensa em 2018, um artigo de revisão mostrando as bases teóricas de utilização da ozonioterapia na dermatologia. Os métodos pesquisados: hidrozônio, óleo ozonizado, autoimunoterapia maior. E aí mostrou-se que o ozônio está bem indicado sempre que tiver infecções bacterianas, virais, fúngicas e também naqueles quadros que necessitam de cicatrização e de resolução de quadros inflamatórios. Uma outra pesquisa que foi feita, o ozônio como uma solução inovadora nos quadros de herpes zoster. Então, 60 pacientes foram selecionados, 2 grupos de 30. No grupo controle, o tratamento clássico, mupirocina, valaciclovir. E no grupo do ozônio, é o tratamento clássico de mupirocina, valaciclovir, com hidrozonioterapia e óleo ozonizado durante 14 dias. O que se percebeu na evolução desses 2 grupos é que já no 7º dia, o grupo do ozônio já tinha menos dor e já tinha cicatrização mais rápida. Ao final da pesquisa, no grupo que houve a associação da hidrozonioterapia e do óleo ozonizado, 100% de melhora, contra 86,7% no grupo controle, mostrando que o ozônio é seguro, é eficiente, não trouxe efeitos adversos para esse grupo de pacientes. Uma outra pesquisa mostra, na China, novamente, dermatites atópicas e a sua correlação com os Staphylococcus aureus. 12 pacientes com 6 a 65 anos foram selecionados e eles tinham feridas dos 2 lados do corpo. De um lado do corpo foi aplicado hidrozonioterapia e óleo ozonizado, 7 dias consecutivos, enquanto que do outro lado era aplicado algum tipo de água, algum tipo de óleo, placebo. Então, a gente percebeu que 97% dos pacientes apresentaram melhora ao final do tratamento de 7 dias, contra 2% do lado que foi tratado com placebo, mostrando, de novo, eficiência e segurança com a utilização da ozonioterapia. Aqui, uma combinação do óleo ozonizado e da hidrozonioterapia no tratamento de Tinea pedis, outro trabalho de 2018, mostrando então que 60 pacientes foram separados em 2 grupos de 30, no grupo controle o tratamento clássico com naftinfine e cetoconazol, enquanto que no grupo do ozônio, hidrozonioterapia e óleo ozonizado. 4 semanas de tratamento e ao final desse tempo, 6 pacientes no grupo controle ainda tinham um exame micológico positivo, enquanto que no grupo do ozônio, apenas 1 paciente apresentava exame positivo no final. Então, novamente, ozônio seguro, sem efeitos colaterais e muito eficiente. Em 2020, um trabalho mostrando, então, que na dermatite atópica, as aplicações com ozônio foram feitas para pacientes que tinham lesões dos 2 lados do corpo, em uma metade do corpo foi usado o tratamento placebo com água e óleo, e no outro lado do corpo, hidrozonioterapia, óleo ozonizado, 7 dias consecutivos. O trabalho detectou um efeito bactericida do ozônio sobre a população de Staphylococcus aureus, mostrando que daquele lado do corpo que foi tratado com ozônio, houve melhora da cicatrização, redução do infiltrado inflamatório e resolução mais rápida. Analisando-se a cultura colhida dessas lesões, houve redução da flora de Staphylococcus aureus e um reequilíbrio da flora encontrada nas placas de cultura, mostrando então que o ozônio é um normalizador. O ozônio equilibra onde ele é colocado, ele traz equilíbrio, nesse caso, da flora bacteriana da pele onde foi feita a aplicação. É muito bom, eu fico muito contente, é uma oportunidade única. Muito obrigado por poder falar para vocês da hidrozonioterapia. Eu tenho esse olhar de paixão pelo ozônio e é isso que a gente compartilha com vocês. Quem trabalha com ozônio faz ozônio em si, na família, em todo mundo, inclusive nos pacientes. E isso é uma coisa que muda a vida de todo mundo. Seguem os meus contatos, @curso de ozonioterapia no Instagram ou www.cursodeozonioterapia.com.br é o nosso site. A gente se vê em breve. Eu sou o Dr. André William. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até breve.